Pacotão de saída do Atlético interessa ao Goiás? No vídeo de hoje eu quero responder a pergunta que eu vi de vocês questionando em relação, por exemplo, ao Guilherme Romão, o nome que foi sim procurado pelo Goiás nessa Série B, segundo informações da Rádio Bandeirantes. Qual é a sua situação? Por que ele está deixando o clube? Além disso, falar sobre outras saídas de nomes que já interessaram a diretoria alviverde e comentar também sobre essa fase no rival, um momento preocupante também para a sequência do ano. Quero trazer os detalhes sobre alguns outros nomes e quais desses jogadores poderiam caber, por exemplo, dentro de uma realidade financeira do Goiás. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nesta marca de 13 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Goiás News. E com a lavanderia Viva Cor, as suas roupas estão em boas mãos, localizado na Avenida T2, no setor Bueno, agora em uma nova unidade na Galeria João Nunes, com maior conforto para te receber. Arte em Lavar, uma lavanderia especializada no cuidado de diversas roupas, seja, por exemplo, tingimento, lavagens tanto para uso pessoal ou profissional, para você que tem uma empresa também. A minha recomendação é a lavanderia Viva Cor. Vou deixar o link do Instagram aqui embaixo também na descrição do nosso vídeo, combinado? Na RJC Assessoria Contábil você pode recuperar créditos tributários no seu negócio, valores pagos indevidamente, você pode ter essa recuperação com a RJC. Sua empresa pode ter créditos tributários a receber, identificamos e te ajudamos na devolução. Vou deixar o link da RJC aqui embaixo na descrição do vídeo. Esses e vários outros serviços prestados. A localização é na Avenida Goiás, no centro de Goiás. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre uma lista de dispensas dentro do elenco do Atlético para a sequência da Série B e o que isso pode afetar o Goiás. Eu vi alguns torcedores perguntando se o Goiás tem negociações ou não com algum desses nomes. E olha, são muitos atletas, né, que estão de saída por lá, como por exemplo o Alejo Cruz, bom uruguaio, acredito que seria um bom reforço para a Série B. O lateral esquerdo Guilherme Romão, o volante Francisco Barrios, outro uruguaio, né, que está de saída do Atlético, além dos atacantes Thalisson e Sandro Lima. E outros jogadores, né, além desses quatro, alguns que já deixaram o clube, como por exemplo o Caio Dantas e o Marcelinho, né, bom jogador. Quantas vezes eu indiquei o Marcelinho para o Goiás aqui no canal? Olha, eu acho que pelo menos umas 8 vezes, tá? Pelo menos 8 vídeos diferentes, em momentos diferentes, eu falei sobre o Marcelinho. Excelente jogador desde a época do Água Santa, da Tombense, em 2023, acho que já tem uns 3 anos que eu estou falando sobre o Marcelinho, que seria uma boa opção para o Goiás. Ele deve ir para os Emirados Árabes. Eu vi alguns torcedores se perguntando sobre alguns nomes que foram especulados no Verdão neste ano, como por exemplo do Alejo Cruz. A situação dele, até muito especulava sobre uma saída por não pagamento de salário, aí abriria uma brecha dentro do regulamento da CBF. Por quê? A CBF diz hoje que os jogadores que disputam a Série A e a Série B, eles podem entrar em campo em até no máximo 8 vezes antes de se mudar para um outro clube da mesma divisão. Caso, por exemplo, do Lucas Lovati, que fez exatamente 8 jogos e agora já não vem jogando mais, justamente por isso. A situação do Alejo, ele já tem 9 jogos na Série B, então ele poderia se mudar para outro clube da segunda divisão se a rescisão contratual com o Atlético fosse por falta de pagamentos salariais. Não é o caso. Tá? Então, como não é essa situação, o Alejo Cruz ele fica impedido, por exemplo, de ser inscrito a outro clube na segunda divisão. Mas o jogador está, assim, de fato, de saída no Atlético, onde tinha contrato longo, né, até o final de 2027. Neste momento existe o interesse do Ceará. Para mim seria um bom reforço para o Goiás. Tá? Em uma realidade de Série B, é um jogador que agrega, seja pela ponta esquerda ou até mesmo como um meia atacante. Outro jogador também excelente para a Série B, o Guilherme Romão, está de saída do Atlético, informação até surpreendente. Ele teve ainda algumas discussões, né, com o antigo treinador do Atlético, o Cláudio Tencati, mas acabou continuando, né, agora nessa outra era com o Fábio Matias, e está de saída também, essa informação confirmada hoje pelo portal O Hoje, perdão o trocadilho, justamente, né, nessa saída do Guilherme Romão, um nome surpreendente que para mim tem espaço e deve sim ir para um clube da Série A. Segundo informações do jornalista Joãozão, da Rádio Bandeirantes, houve um interesse do Goiás em contar com o Romão naquele momento que teve o desentendimento com o ex-técnico do Atlético
em meados ali do mês de maio, do mês de junho, tá? Mas o negócio acabou não avançando, o Atlético não liberaria o jogador para outro clube da Série B. E nesse momento ele já tem 12 jogos, né, realizados na segunda divisão. Um jogador que está de saída, ainda não completou aí mais do que 9 jogos, é o Caio Dantas. Esse para mim seria um bom reserva para o Anselmo Ramon, hein? 32 anos de idade. Neste momento também tem negociações com o Novo Horizontino para a sequência da Série B. E é um nome que eu não tenho a menor dúvida, né? Vai ser um dos bons destaques nessa segunda divisão, sem sombra de dúvidas. Sempre por onde esteve nas últimas temporadas, conseguiu marcar muitos gols. Nessa Série B pelo Atlético acabou decepcionando, mas vinha jogando até que mais ou menos. 8 jogos, 1 gol marcado. Na temporada são 7 gols e 2 assistências em 23 aparições. Houve o interesse do Goiás em contar com o Caio Dantas no ano passado. Acho que vocês vão se lembrar. Teve uma proposta do Goiás, mas a compensação financeira necessária para tirar o jogador do Guarani era de mais ou menos R$1 milhão. Você pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa em relação a esse assunto. Por que as mães ficam desesperadas nas férias? Imagine o caos, a casa cheia e crianças correndo por todos os lados. E você, mãe, tentando manter a sanidade. Se você quer transformar esse cenário caótico em algo positivo, precisa ouvir isso agora. A verdade é que as férias pode ser um campo minado para as mães. A rotina vira de cabeça para baixo e a pressão para entreter os filhos é enorme. Mas o que ninguém te conta é que essa pode ser a oportunidade perfeita para criar laços. A sua nova bike te espera na Alternative Bike Shop, localizado na Avenida J2, no setor Mansões Paraíso, além de bikes para adultos e também para crianças. Bicicletas Aro 29 a partir de R$ 899,90 à vista ou em até 12 vezes nos cartões de créditos, com parcelas a partir de R$ 86,00. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo para você encontrar outros detalhes, tá? Já falei sobre esses nomes, né, que estão de saída do Atlético. 2 deles que já foram procurados pelo Goiás, o Guilherme Romão e também o Caio Dantas. Em outros momentos, tá? Eu fiz a sugestão aqui do Marcelinho, também do Alejo Cruz, mas foram nomes que não tiveram proposta. Outra saída também é do meia uruguaio Francisco Barrios. Ele tem 23 anos de idade, uruguaio, pode jogar como primeiro ou segundo volante. Já teve inclusive passagem pela seleção uruguaia nos Jogos Pan-Americanos em 2023. Revelado pelo Defensor Sporting, passou também no Boston River, fez até que uma boa temporada no ano passado, mas chegou nessa temporada como uma aposta, né? E é algo que eu não gosto dos clubes goianos. A tentativa de contratação de estrangeiros, o Atlético recentemente teve muitos uruguaios, sem uma análise mais profunda dos atletas. Ou seja, a expectativa do jogador chegar por aqui em 2, 3 meses, né, de futebol brasileiro, ganhar a condição de ser um titular absoluto, assim, é algo muito improvável de acontecer logo na sua primeira experiência como profissional. Não tem um suporte, por exemplo, em relação à cidade, ao estilo de jogo, uma análise mais profunda também de vários anos observando os jogadores e acaba sendo esse show de horrores, como a gente já viu no Goiás. Nessa temporada, o Goiás não contratou, por exemplo, nenhum gringo vindo diretamente do exterior, né? Os gringos do Goiás, o Barceló, o Wesley Garcia, o Gonzalo e o Benítez, já eram jogadores que estavam aqui no futebol brasileiro no ano passado, tá? E eu vejo que isso foi até algo positivo, porque como falei, se você contrata um gringo que não tem experiência no Brasil, você precisa dar tempo para ele jogar, e isso o Goiás não vinha conseguindo fazer também nos últimos anos. 2024 foram muitos gringos, né, que não deram certo, quase que nem jogaram. Por exemplo, o Martin Rea, o Ivan Torres também meio atacante, o John Vasquez que chegou na metade do ano, o Ângelo Rodrigues também no começo da temporada. Então acho que o Atlético também acaba errando nesse fator. Não que os gringos sejam ruins, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas a montagem de um elenco ela tem que ser baseada em um planejamento e não na emoção de 1, 2, 3 bons jogos, por exemplo, na disputa da Sul-Americana. Você pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários em relação a essa lista, se tem algum jogador que te agradaria para a sequência do ano. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal e vender o seu carro em um flash com a Flash Car, localizado na rua T28, no setor Bueno. Você faz uma avaliação do seu veículo em até 60 minutos e recebe uma proposta na hora. Veículos de todos os anos e modelos, venda em um flash e receba o seu dinheiro na hora com a Flash Car. Vou deixar o link na descrição do vídeo.
Muito obrigado a todos e nos vemos em uma próxima oportunidade.